Olá, eu sou a professora Débora Martins. Eu tenho um podcast chamado Escola de Negócios, mas hoje nós não vamos falar do meu podcast. Nós vamos falar sobre como criar o seu podcast. Se você tem o sonho de entrevistar pessoas, falar sobre aqueles assuntos que você gosta muito, que você se identifica, por que não criar um podcast? O podcast tem crescido muito nos últimos anos e o Brasil abraçou essa ideia. Cada vez mais nichados, os podcasts falam sobre diversos temas, mas para que você comece com o pé direito, hoje eu vou dar algumas dicas importantes. Então eu trouxe aqui a minha cola, né? Que é a minha apresentação que eu utilizo sempre que falo de podcast, não só em eventos abertos, mas também faço mentoria para que você crie o seu podcast, ou seja, para que você comece com o pé direito. E por que eu posso falar sobre podcast com autoridade? Porque eu, antes de ter o meu podcast, antes de criar toda a ideia, né, todo o projeto do meu podcast, eu sou jornalista e já trabalhei com rádio, já trabalhei com vários tipos de mídias diferentes e por isso eu entendo que essa é uma mídia muito versátil, porque ela não só trabalha a questão do áudio, mas também do vídeo e te dá inúmeras possibilidades. Então a primeira coisa que eu gosto sempre de dizer é que o podcast ele é a rádio melhorada. E quando que a rádio melhora? Quando a gente une o melhor do áudio com o vídeo. Afinal, as pessoas hoje querem muito, né? Gostam muito do vídeo. Então, o podcast ouvido, ele é muito utilizado no transporte, quando a pessoa ela está em um lugar mais tranquilo, ela quer simplesmente ouvir aquele áudio. E o videocast, ele vem como um complemento, onde, além de ouvir o áudio, eu também consigo saber quem é aquela pessoa, qual é a fisionomia daquela pessoa, o que tem naquele ambiente. Então, é algo extremamente sedutor, então vale a pena, sim, investir no seu podcast. Então, eu vou começar aqui falando sobre você fazer um planejamento. Isso é muito importante. Então, qual é o objetivo do seu podcast? Então, definir qual é o público-alvo, para quem você vai falar, definir qual é a periodicidade do seu podcast. O meu, por exemplo, ele tem uma periodicidade semanal. Então, eu não prometo, cumpra aquilo que você prometeu. Então, eu não prometo episódios diários, eu não prometo episódios no mesmo horário, eu prometo um podcast semanal. Então, toda segunda-feira, certamente no meu canal, você vai encontrar um episódio novo. Então, tudo aquilo que você prometer para a sua audiência, procure cumprir, tá certo? Vamos lá, a próxima dica é o quê? Então, o seu podcast, ele vai ser o quê? Ele vai ser informativo, ele vai ser de humor, ele vai ser um podcast corporativo. Qual que é a estrutura do seu podcast? Para que você entenda. Então, você já definiu o público-alvo, então você deve conversar com esse público-alvo. Então, escolha o tema que você ama, o assunto que interessa ao seu público. Então, tudo isso vai fazer diferença. Porque você falar sobre uma coisa que você não gosta, você rapidamente vai se cansar, tá ok? Vamos lá. Outro ponto importante é o quê? A estrutura de cada episódio. Então, como será a estrutura? Então, uma abertura clara, o tempo correto que você vai utilizar. Não adianta você fazer podcasts muito longos. Será que a sua audiência ela quer assistir episódios longos que acabam sendo cansativos? Então, para não cansar o seu convidado, para não cansar a si mesmo e a sua audiência, defina um tempo que seja interessante, onde você consiga captar a atenção da sua audiência. Isso é muito importante. Então, definir uma estrutura clara de abertura, conteúdo principal e também encerramento. Depois que você fizer isso, você também pode trabalhar hábitos que são necessários dentro do seu podcast, como, por exemplo, sempre ressaltar o caso de um patrocinador, ressaltar a presença do seu convidado ali. Afinal de contas, quando você faz um podcast, você pensa numa estrutura de estúdio, você deve pensar também em deslocamento. Aquela pessoa, ela pode ter abrido mão do dia dela de trabalho para estar com você, né? Então, uma pessoa que abre mão do seu dia de trabalho para estar com você, ela merece muito respeito, não é mesmo? Então, vamos lá. Outra questão importante aqui, vamos lá, é a questão de equipamentos. Eu já contei para vocês
que eu começar do jeito errado é começar você querendo montar um estúdio. Gente, existem técnicos, profissionais, equipamentos adequados. Então, esse negócio de fazer as coisas de maneira caseira, eu já contei para vocês sobre isso. Eu investi, eu montei a estrutura na minha casa, comprei isolamento, comprei equipamento e eu não conseguia gravar, porque ou você faz uma coisa bem feita ou você faz tudo meia boca. Então, procure um estúdio, procure profissionais. De repente, você não tem condições de fazer num estúdio, procure um técnico. Certamente, algum amigo seu conhece um bom técnico de áudio e vídeo para te indicar. Então, eu acredito que seja um dos fatores fundamentais para que o seu podcast seja um podcast de sucesso, entregando um bom áudio e uma boa imagem, tá ok? Então, vamos lá. Que mais? Eu vou pular a questão do software, porque não adianta nada eu passar para você, usa o Audacity, usa o Google, usa... Porque, na verdade, quando você vai fazer a coisa caseira, você perde muito tempo porque você não conhece. O que um técnico faz sorrindo, você faz chorando. Então, vamos deixar cada um no seu quadrado, tá bom? Que mais, gente? Técnicas de gravação. Aí você tem que cuidar bem do ambiente. Qual o ambiente que você vai utilizar? Como que você vai fazer as suas pausas? O tempo, tudo isso você tem que gerenciar de maneira adequada, tá certo? Então, assim, falar com clareza também. Se você sente que você não está seguro, faça um ensaio antes, né? O estúdio sempre é a parte final de tudo aquilo que você preparou antes, tá certo? E eu vou terminando aqui com uma dica de publicação. Então, quando você for publicar os seus episódios, né, você trabalhe a sua divulgação de maneira bem clara, de maneira bem objetiva, que quanto melhor for a sua divulgação, quanto mais você criar expectativas e, sobretudo, você colocar o seu convidado como protagonista do seu podcast, assim você dá visibilidade para ele e também cresce. Bom, esse vídeo trouxe dicas rápidas para você montar o seu podcast. E quando você sentir à vontade, mais seguro e quiser mais informações, pode contar com a minha mentoria, pode contar comigo, professora Débora Martins. E também siga a página do podcast Escola de Negócios. Te vejo por lá. Um forte abraço e até mais.